Olá, galera fera! Preparados para mais um período da gente ler a palavra de Deus e aprender algo muito bom que Deus tem pra gente no dia de hoje, né? Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, Jeremias capítulo 25. Abre lá, Jeremias capítulo 25. Eu tenho uma pergunta. Você por um acaso já fez algo que você não devia fazer, você desobedeceu e aí você ficou de castigo? Já? Já, com certeza, né? Você já ouviu alguma coisa assim, ó, do seu pai e da sua mãe? Filho, não é pra fazer birra no mercado. Não pode fazer birra no mercado. E aí, de repente, você faz aquela birra no mercado, aquela feiura, e aí chega em casa o papai ou a mamãe põe de castigo. Já aconteceu isso com você? Ou então, para quem tem irmãozinho ou irmãzinha, né? Você já ouviu assim, ó, filha, empresta o brinquedo pro seu irmão também, ele também quer brincar, divide com ele. Aí de repente você, ó, vira de costa e não obedece o papai e a mamãe e não compartilha o brinquedo, porque quer só o brinquedo para você e daí você fica de castigo. Já aconteceu com você algo parecido? Sabia que aconteceu algo parecido lá com o povo de Israel, o povo de Deus? O povo escolhido. O povo escolhido de Deus também fez algo parecido. Vamos ver qual foi a história? Bom, o povo de Deus, ele foi escolhido para servir, andar e fazer a vontade de Deus. Deus disse que eles viveriam bem, seriam bem-sucedidos, ficariam felizes, teriam o melhor da terra se eles seguissem Deus de todo o coração e guardassem a palavra de Deus e andassem no seu caminho. Lá em 1 Reis, não precisa abrir com a tia, eu vou ler, em 1 Reis 2:3, o versículo diz assim, ó: E guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos. Como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores. O que é prosperar? Ser bem-sucedido, viver bem, estar bem, né? Então Deus prometeu que se eles obedecessem a palavra de Deus, eles iriam viver bem. Só que a gente vai ver que não foi muito bem isso que aconteceu. Nesse tempo, Deus falava com o seu povo por meio dos profetas, lembra? Então Deus levantava os profetas e Deus dizia, por meio do profeta, o que ele gostaria que o povo fizesse. E Deus avisou para o povo tudo o que eles não deveriam fazer, tudo que era errado aos olhos de Deus. Eles não poderiam de maneira alguma fazer igual às nações vizinhas, que não conheciam a Deus. Então essa era uma ordem de Deus. Só que sabe o que aconteceu? O povo, ó, virou de costas. Não obedeceu a Deus. Não fizeram o que agradava a Deus e seguiram o exemplo, sabe de quem? Das nações vizinhas, que Deus disse para eles não fazerem igual, não copiar. E eles fizeram. Eles se distanciaram de Deus. E quanto mais longe a gente fica de Deus, mais longe, a gente não ouve o que Deus fala. Então, quanto mais longe eles estavam, menos eles conseguiam ouvir a Deus. E sabe por que eles não ouviam a Deus por meio dos profetas? Porque os ouvidos deles estavam tapados pelo pecado. Eles estavam muito longe de Deus. E o pecado, a gente sabe que o pecado é terrível. O pecado nos afasta de Deus. E aí a gente não consegue entender o que Deus quer pra gente, qual que é a vontade dele. A gente vai ficando longe, até a gente não ouvir mais a Deus. E Deus é justo. Ele pune o pecado, ele castiga o pecado, porque ele é santo, ele é perfeito. E ele não gosta do pecado, ele não vive junto com o pecado. Mas ele também é amor. Ele nos ama e também amava aquele povo escolhido. Só que por esse amor, ele tentou falar com esse povo várias vezes usando os profetas e o povo não ouvia.
Lá em Jeremias 25, 5, 6 e 7, a gente já vai ler algumas partes desses versículos. No 5 diz assim, o profeta Jeremias falando com o povo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e das maldades das suas ações. No 6, não andeis após outros deuses para servirdes e para o adorardes, nem me provoqueis a ira com as obras das vossas mãos. No 7, todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor. Então o povo foi alertado. Deus falou com eles, para eles não servirem a outros deuses. Mas eles não obedeceram a Deus. Como Deus fala com a gente hoje? Nós não temos mais profetas, não é? Sabe como Deus fala com a gente hoje? Por meio da palavra dele. Aqui está escrito tudo o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele quer para nossa vida, as coisas que agradam a Deus e as coisas que não agradam a Deus. Então, por isso que a gente tem que, ler bastante a Bíblia, para a gente saber como viver uma vida que agrada a Deus, para a gente servir a Deus, né? Com alegria, da maneira como Deus quer. Porque a gente tem que fazer as coisas da maneira de Deus e não a nossa maneira, não é? Por causa da falta de arrependimento, Deus permitiu que o reino do norte fosse destruído. O reino do sul, Israel, já tinha sido destruído, porque eles não obedeceram a Deus. E restou só Judá, que é o reino do sul. Só que eles também não guardaram os mandamentos do Senhor, adorando falsos deuses. Deus falou a Judá que eles deveriam se arrepender, mas eles não obedeceram. Olha o que fala no versículo 11. Toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então Deus castigou o povo. Deus disse que o povo, por não obedecer a ele, iria sofrer ali, eles iriam morrer. E aqueles que não morressem, iam servir lá na Babilônia, sabe como? Como escravo. 70 anos. Eles iriam ser escravos lá. Então eles deveriam se arrepender, né? Mudar de atitude. E Deus disse que os perdoaria, mas eles não quiseram obedecer. O rei Jeoaquim, ele recebeu, né, um rolo, que estava escrito tudo que Deus ia fazer, o castigo de Deus sobre o povo se eles não obedecessem a ele. O profeta passou para ele. Pro rei Jeoaquim, o rolo, né? Quando ele recebeu esse rolo, com o que Deus estava dizendo para eles, sabe o que o rei Jeoaquim fez? Ele queimou o rolo. Isso mesmo. Olha que pena, que triste isso, não é? O rei Jeoaquim também não quis ouvir a Deus. Ele reinou 11 anos lá em Jerusalém. E ele foi um rei mau perante os olhos de Deus. Depois dele, quem veio reinar em Jerusalém foi o Zedequias, também reinou por 11 anos. E ele também não foi um rei bom, também não serviu a Deus, também não adorou a Deus. Então, esses reis, né, eles não conseguiram levar o povo para mais perto de Deus. Eles não estavam ouvindo a Deus, eles estavam todos eles longe de Deus. Eles não quiseram se arrepender. Então, o reino do sul também sofreu com isso. O exército da Babilônia invadiu lá e matou todo mundo, queimou tudo, e aqueles que sobreviveram então foram ser escravos lá no Egito. Tudo isso aconteceu porque estava se cumprindo o que Deus já havia dito por meio do profeta Jeremias. Então Deus, por amar muito eles, falou muito com eles, explicou o que ia acontecer, que era para eles se arrependerem, voltar-se para Deus, e eles escolheram não obedecer a Deus e tiveram o castigo, né? Porque nosso Deus, ele é amoroso, mas ele também é justo, ele é santo, ele é perfeito. Então aquele povo foi destruído. Então Deus castigou o povo por causa dos seus pecados. Isso porque ele é, como a tia falou já, santo e justo. Mas ele também se comunicou com o povo, porque ele amava aquele povo, porque Deus também é muito amor. Só que o povo escolheu não obedecer. O nosso pecado foi castigado, sabe por meio de quem? Por meio de Jesus. Jesus levou sobre ele todos os nossos pecados quando ele morreu na cruz.
Deus também se comunica com a gente por meio da sua palavra. A gente sabe o que agrada e o que não agrada a Deus lendo a palavra de Deus. E nós também precisamos entender que nós somos pecadores. A gente peca todo dia e nós precisamos de Deus. Precisamos nos arrepender. Os reis não conseguiram levar o povo para mais perto de Deus, mas Deus enviou um rei, o rei dos reis, que foi Jesus Cristo, que é o maior de todos os reis, e ele pode nos levar para mais perto de Deus, se nós o aceitarmos, né? Aceitar o sacrifício de Jesus, falar para Deus que nós somos pecadores, entender que nós somos pecadores e precisamos de Jesus para nos salvar e nos arrepender dos nossos pecados também, porque Jesus, que é o Rei dos Reis, ele reinará para todo sempre. Amém? Então, essa é a história de hoje. Um beijo para você, bom final de semana e bom início de semana agora para você e sua família. Beijinho, tchau!